se dispensa a apresentação? Acho que não, porque as pessoas não me conhecem, né? Mas vamos lá. O Jordi me chama de Tony, realmente meu apelido para os amigos é Tony, mas oficialmente é Janilton, tá? Sou professor de História há 15 anos, trabalho na rede pública, mas é importante lembrar, eu faço questão de enfatizar aqui para vocês que eu não sou especialista em Vargas, tá? O meu conhecimento de Vargas é referente ao que eu trabalho em sala de aula, é meu conhecimento docente, mas eu não tenho especialização. Os meus trabalhos de pesquisa no mestrado, doutorado e também na especialização não estão ligados diretamente ao governo Vargas. Então vamos conversar aquilo que é fruto da minha experiência docente. Mas acredito que no final, com as perguntas, as coisas vão ficando talvez mais claras, caso algo não fique tão claro durante a palestra. Mas aí eu tinha que dar um título, né, a esse momento, e eu resolvi nomear da seguinte forma: a Era Vargas seria uma nova era para o Brasil, né? Tentei fazer esse jogo de palavras aí, porque na verdade Vargas é um governo, talvez um dos poucos presidentes do Brasil que mais paira no imaginário da população brasileira, né? Temos aí os mais recentes, que é Lula, Bolsonaro, talvez Collor, por ter sido o primeiro a sofrer um impeachment no nosso país, a Dilma, por ter sido a única presidenta mulher que nós tivemos, mas aí Vargas, eu acredito que Vargas ele é emblemático para a história do nosso país, porque pelas contradições que ele apresenta no governo dele. É um governo altamente contraditório. Então, você vai encontrar pessoas que, até hoje, mesmo que não tenha sido contemporânea do período de Vargas, pessoas que vão colocá-lo, sabe, numa plataforma, num pedestal, e vão dar-lhe todas as honras, mas também vão encontrar pessoas que vão detonar o governo de Getúlio Vargas. Então, é um governo contraditório. E, apesar das muitas políticas boas, entre aspas, autoritárias que ele teve, ele conseguiu mexer com a população, ele conseguiu mover a classe popular do Brasil, ele conseguiu também mexer, né, modificar ali e cutucar de alguma forma a elite agrária, a burguesia industrial que era emergente naquele período. Então é um governo que, pelas suas ações políticas e também pelo contexto político, conseguiu ficar no imaginário da população até os dias de hoje. Mas aí vamos nessa. A era Vargas. É muito importante a gente delimitar o governo de Vargas a partir de datas. Vamos com datas, colocar, vamos criar esses marcos aí. Os historiadores costumam separar a história do Getúlio em dois momentos. A era Vargas, que é o período que vai entre 1930 até 1945. Então nós temos aí 15 anos, né? 15 anos de governo. A era Vargas. Mas também vamos ter um outro momento que é de 1950 a 1954, que é o ano em que ele se suicida, dá um tiro no coração, e talvez essa seja a parte mais conhecida da história do Getúlio, né? O Getúlio foi o presidente que se matou, que se suicidou, deixou uma carta escrita ali, informando que iria sair da vida para entrar para a história. Mas o que eu quero focar hoje é a Era Vargas, 1930 a 1945. Se der tempo, se for o caso, a gente adentra o outro momento. Mas aí vamos lá. Por que Vargas é tão emblemático para a história do país? Já vamos começar com essa questão. Porque ele conseguiu colocar fim à tão famigerada República do Café com Leite no Brasil, tá? Ele conseguiu colocar fim a esse momento político. E o que foi a República do Café com Leite? Foi um período de mais de 20 anos em que a presidência do Brasil, os presidentes do Brasil, por meio de um acordo tácito, ou seja, por meio de conchavos, por meio de acordozinhos,
nada oficiais, eles se revezavam no poder. O período da República do Café com Leite é o período em que nós vamos ter as oligarquias do Brasil atuando. E quando eu falo oligarquias, eu estou me referindo aos grandes poderes regionais. Estou falando dos grandes fazendeiros. Estou falando daqueles latifundiários de São Paulo, os latifundiários de Minas Gerais, latifundiários de Pernambuco, latifundiários da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul também. Então, o poder antes de Getúlio, até 1930, se revezava entre os fazendeiros, ou seja, entre as oligarquias. Daí você pode imaginar como era viver no Brasil, cujo poder se revezava entre as oligarquias, né? Direitos para o povo, quase zero. Educação, quase zero. Investimento para a cultura, nem pensar. Investimento para a saúde, eu acho que era um sonho isso aí. Então, porque o interesse da elite agrária era criar políticas, né, criar programas que favorecessem a sua economia. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, São Paulo, que era produtora de café. Inclusive, São Paulo é muito rica hoje, grande parte dessa produção de café que eles produziram no início do século XX, até o final do século XXIX, né? Dos anos 1929, né? E Minas Gerais, produtora de leite, são lugares, é uma região, é um estado até hoje muito rico em fazendas, fazendas de gado. Então, a produção de leite, queijos em Minas sempre foi muito forte. Então, as oligarquias de Minas Gerais e as oligarquias de São Paulo se revezavam na presidência da República. Era quase uma regra. Se o governo atual, se o presidente atual fosse de São Paulo, ele deveria indicar para a próxima presidência alguém de Minas Gerais. Então, na próxima presidência, por meio dos conchavos, seria eleito a pessoa indicada de Minas Gerais. Após o mandato desse presidente de Minas Gerais, ele teria a obrigação de indicar alguém da oligarquia de São Paulo. Então, esse revezamento do poder entre São Paulo e Minas Gerais na presidência ficou conhecido como a República do Café com Leite, né? E foi um período assim muito trágico para o povo do nosso país, porque, como eu já disse, se você tem a oligarquia no poder, ele não vai pensar politicamente para o povo, vai pensar em suas questões econômicas. O voto não era secreto, então daí você vai encontrar os coronelismos, né, os coronéis obrigando seus trabalhadores a votar em seus candidatos e daí por diante. Mas aí como é que Vargas chega nessa história, né? Que é o nosso personagem da nossa palestra hoje. É, o Washington Luiz foi o último presidente da República do Café com Leite, e ele era de São Paulo. E ele teria que indicar, por essa regrinha nada oficial, alguém de Minas Gerais, para continuar seguindo aí esse acordo. Mas ele não indicou o governador de Minas Gerais, né, que estava na reta para ser indicado para a próxima presidência. Ele indicou Júlio Prestes, que era paulistano. Daí você imagina que essa indicação de Washington Luiz a Júlio Prestes para a presidência gerou uma revolta em grande parte das oligarquias do país e principalmente das oligarquias que estavam interessadas no poder. Porque, claro, se Minas Gerais estava no poder, então não era somente a oligarquia de Minas que se beneficiaria. Suas coalizões também seriam beneficiadas. Mas, enfim, Júlio Prestes foi indicado à presidência, então, como uma forma de revanche a isso, o governador de Minas Gerais, que seria indicado, mas não foi, resolveu criar um partido chamado Aliança Liberal. Nesse partido, ele colocaria Getúlio Vargas para concorrer à presidência da República e vice, junto com Getúlio, o governador da Paraíba, João Pessoa. O momento político foi um momento extremamente favorável a Getúlio. Por quê?
Primeiro, porque a população estava insatisfeita com a República do Café com Leite. Então já começamos por aí. Segundo, no ano de 1929, estourou uma crise econômica nos Estados Unidos, a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E os Estados Unidos eram o país que mais compravam o nosso café, o café que era produzido em São Paulo. Devido a essa crise, nosso café perdeu grande parte de suas vendas. Então, daí, muitos fazendeiros tiveram que demitir seus funcionários, seus peões, né? Então, devido a isso, o desemprego aumentou de uma forma assim drástica no Brasil. O desemprego, a inflação, e nós temos na época aproximadamente 30,6 milhões de habitantes no Brasil. Mas, para o contexto, o desemprego foi bastante alarmante. A fome também cresceu. Então, nesse cenário, surge a figura do Getúlio, uma figura nova, uma figura embora ele também fizesse parte de uma oligarquia, a oligarquia do Rio Grande do Sul, mas que estava na Aliança Liberal, criada por Minas Gerais, ele era uma figura nova, então ele trouxe propostas novas, como, por exemplo, voto secreto, como, por exemplo, direitos trabalhistas, coisas que não existiam no Brasil, não existiam no Brasil direitos trabalhistas, voto feminino foi uma outra coisa que ele prometeu. E também prometeu, principalmente, controlar a inflação, gerar empregos, essas promessas que muitos políticos se valem mediante o contexto, mediante aquele momento, que ora pode ser oportunismo ou não. Então, pelo zum, 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 né, os jornais relatam, e os historiadores relatam, que pelo que se falava, pelo que se escrevia, pelo que os jornais anunciavam naquele período, como o Jornal Carioca, por exemplo, Getúlio era o querido do povo, ele era o querido pelos eleitores para ser eleito em 1930. Mas, surpreendentemente, ele não foi. O eleito, apesar de todo o falatório popular, né, é como a gente falasse hoje, talvez nem todos vocês sejam de Recife, mas, por exemplo, temos em Recife o candidato à prefeitura João Campos, a gente sabe que nas pesquisas ele está acima, mas de repente nós teremos outro candidato vencendo, a despeito das pesquisas. Então foi mais ou menos o que aconteceu em 1930. Getúlio não venceu as eleições a despeito do que o povo, do que as pessoas comentavam nas ruas e a despeito do que as pessoas expressavam querer e precisar, haja vista a situação econômica e política do momento. Então, Júlio Prestes foi o presidente eleito. Mas a questão é, e agora? Quando é que Getúlio se torna o presidente do Brasil? É nesse momento que vai se configurar, que vai se elaborar e vai ganhar força o que nós chamamos de a Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 foi uma revolução liderada pelos tenentes, tenentes, jovens militares, jovens que não têm patente muito poderosa, né, são recentes aí no campo militar, na força militar mesmo. Então, eles encabeçaram um movimento contra Júlio Prestes, alegando que ele foi eleito por meio de fraudes. Porque se as pessoas querem Getúlio, se todo o zum, zum, zum das ruas apontavam para a vitória de Getúlio, haja visto o desemprego, se Júlio Prestes foi eleito, então foi fraude. Então, isso aí se tornou uma semente que realmente ganhou força e germinou em uma revolução, a Revolução de 1930. Um outro fato que foi adicionado a essa suspeita de fraude para acontecer, para realizarem a Revolução de 30, foi o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, que estava na mesma chapa com Getúlio para ser o vice à presidência. João Pessoa, ele tinha uma rixa, eu diria que era uma rixa passional
no seu estado. Ele divulgou no jornal governista umas situações. Ele acabou revelando umas situações constrangedoras envolvendo uns casos amorosos que o adversário tinha, né? E essa divulgação, que eu não alegaria ser política, mas passional realmente, ou pessoal, levou esse adversário de João Pessoa a assassiná-lo na cidade de Recife. João Pessoa estava numa confeitaria em um dado momento, então a pessoa enviada pelo seu adversário o assassinou aqui em Recife. Isso foi adicionado, portanto, a toda aquela revolta que já estava acontecendo no Rio de Janeiro e deu forças aos tenentes para realizarem a Revolução de 1930. Então, essa Revolução de 30 foi simplesmente um golpe que os militares deram, tirando o Washington Luiz do poder, impedindo que Júlio Prestes tomasse posse e colocando finalmente Getúlio Vargas na presidência da República. Então, a gente precisa entender que Getúlio chegou ao poder por meio de um golpe. Mas o povo queria Getúlio, o povo queria. Mas oficialmente, né, com fraude ou não, oficialmente não foi isso que aconteceu. Ele não foi eleito, né, oficialmente assim, pelo povo. Então ele chegou ao poder por meio de um golpe, tá? E ele prometeu à população que ele estaria ali na presidência em forma de um governo provisório. Ele aceitou tomar a posse, mesmo sabendo que foi um golpe. Claro que ele estava apoiando tudo aquilo, claro que para ele seria conveniente aquele golpe, mas talvez para acalmar os ânimos da população, ele declarou que estaria é, em um formato provisório, ele seria um governo provisório. Mas esse governo provisório trouxe marcas muito contundentes para o governo de Getúlio, né? Mesmo sendo um governo provisório, ele tomou providências bastante centralizadoras e deixaram claras que quem estava no poder a partir de 1930 era ele. E que medidas foram essas? Primeiro, ele se encarregou rapidamente de centralizar o poder. Ou seja, quem está no poder agora sou eu. O presidente da República agora sou eu. Então, ele fechou o Congresso Nacional, tirando os poderes, portanto, dos deputados federais e dos senadores, e ele demitiu todos os governadores estaduais, todos. No lugar desses governadores, ele nomeou interventores estaduais. E qual seria o significado, portanto, de demitir os governadores e nomear interventores? O significado é que ele estaria colocando lá pessoas da confiança dele, pessoas que ele saberia que iria prestar contas a ele, que iria de alguma forma agir em alinhamento ao governo dele. Ou seja, ele teria o controle sobre os interventores estaduais, né, sobre os estados do nosso país. E isso foram medidas para centralizar o poder. Uma outra coisa muito marcante ainda nesse governo provisório é que a Igreja Católica declarou apoio a Getúlio Vargas, né? O Estado não se tornou católico, mas recebeu o apoio da Igreja Católica. E o maior símbolo disso, desse apoio que a Igreja Católica ofereceu a Getúlio, foi a construção, por parte de Getúlio, da estátua do Cristo Redentor. O Cristo Redentor, todo mundo conhece, é símbolo do nosso país, é símbolo do Brasil, e ela foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931. No caso, 12 de outubro, porque essa foi a data em que a América foi descoberta. Getúlio, de repente, quis colocar essa inauguração em uma data que já fosse marcante. Então, construiu-se a estátua e quando já no período da inauguração ou no dia da inauguração, Getúlio e todos os seus secretários e homens de confiança posaram ao pé do Cristo Redentor para serem abençoados pelo cardeal Leme, né, o cardeal Leme.
ele declarou, portanto, oficialmente que a igreja estava do lado do Getúlio Vargas. E você sabe, a igreja arrasta multidões. Ao fazer isso, a igreja contribuiu para que a população apoiasse Getúlio Vargas, né? Então, Getúlio estava recebendo apoio dos militares. Basta lembrar que foram os militares que fizeram a Revolução de 30, colocando Getúlio no poder, e a igreja agora chega com a sua bênção, né? E até hoje temos lá o Cristo, é o maior símbolo do apoio que a igreja ofereceu ao governo de Getúlio, ainda no governo provisório. Mas vamos lá. Voltando a falar dos interventores. Getúlio escolhia os interventores para os estados, né? E não podemos esquecer que, pelo golpe que aconteceu na Revolução de 1930, foi tirado do poder, né, compulsoriamente, o paulistano Júlio Prestes. No caso, o Washington Luiz, que era o presidente, e o golpe impediu que Júlio Prestes tomasse posse. Então, Getúlio Vargas afrontou São Paulo, afrontou a cidade mais rica naquele momento do nosso país. Não sei se eu cheguei a falar no início, eu acho que eu não cheguei a falar, mas a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, tá? Nesse período. Então, quando eu falo que Getúlio afrontou São Paulo, é uma forma de deixar claro que a capital federal, Distrito Federal, Rio de Janeiro, desde aquele período, já tinha rixas políticas com São Paulo. E essas rixas, elas ganharam mais forças ainda também, ou principalmente também, devido à Revolução de 30, quando o Distrito Federal, por meio dos militares, impede que paulistas tomem posse na presidência da República. Mas aí, o que acontece? Getúlio escolheu interventores para todos os estados, inclusive para São Paulo, mas os paulistanos não aceitaram o, a pessoa nomeada por Getúlio. Não aceitaram a primeira pessoa, não aceitaram a segunda, somente uma terceira pessoa, que era uma das pessoas da oligarquia de São Paulo, que iria agir de forma favorável à economia do café, né? Naquele estado ali, naquela cidade, naquele estado, é que acalmou os ânimos da população, mas não acalmou de forma suficiente, porque a população não esqueceu, a população de São Paulo não esqueceu que Getúlio era um governo provisório. Então, que governo provisório é esse que entrou em 1930? Já estamos em 31, chegamos a 32. Ele tem apoio da Igreja Católica, ele fez reformas na educação, que, por sinal, uma educação conservadora. Quando a gente lembra que ele tinha o apoio da Igreja Católica, então a gente vai entender que a educação que Getúlio apoiou foi uma educação conservadora, como eu já disse, mas uma educação também que prezava pelo ensino religioso, embora não obrigatório, mas religioso. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós falamos em educação libertadora, né? Temos como patrono educacional o Paulo Freire. Naquele período não se falava, né, essa questão. Então, o objetivo da educação era uma educação voltada para criar trabalhadores de fábricas. Era uma educação que visava alfabetizar, ensinar técnicas, era um ensino muito tecnocrata também. Tinha por objetivo preparar pessoas para trabalhar nas indústrias que estavam emergindo aqui no nosso país. Então, temos aí Getúlio, um governo provisório que está tomando as rédeas de todos os pontos, em vários aspectos do Brasil. Então, isso não tem cara de um governo provisório, né? Um governo tão centralizado assim não pareceu aos paulistanos um governo provisório. Daí, em 32, estoura outra revolução, que é a tal da Revolução Constitucionalista. Então, a Revolução de 30 coloca Getúlio no poder. A Revolução de 1932 são os paulistanos brigando, exigindo uma Constituição. Porque, ora, para que o governo, se o governo é provisório, ele precisa formar uma Assembleia Constituinte
e elaborar uma Constituição. Enquanto ele é provisório, ele pode criar decretos e governar conforme ele bem entender, conforme for conveniente, conforme ele quiser favorecer as elites mais próximas a ele. Ele pode abrir escolas, pode fechar escolas, pode abrir universidades, pode fechar universidades, assim como ele fez, né? Inclusive, a USP surgiu, ela foi criada em 1932, mas aí Getúlio não conseguiu tocar na USP porque é uma instituição muito forte. O grupo de debatedores, os intelectuais que faziam parte da formação da USP eram pessoas de força política que, de alguma forma, conseguiram se blindar do governo de Getúlio. Mas, ademais, Getúlio ele conseguiu abrir e fechar várias instituições educacionais no Brasil, inclusive no próprio Distrito Federal. Sempre que uma instituição colocava-se, em termos de ideias, contra os princípios getulistas, ele fechava aquela instituição. A USP, portanto, foi uma exceção dessa ação de Getúlio. Então, para evitar as arbitrariedades getulistas de um governo provisório, os paulistanos exigiram uma nova Constituição em 1932. E ela veio, né? Getúlio montou a Assembleia Constituinte, que é o grupo de pessoas que vão elaborar a Constituição, e finalmente, em 1934, veio a Constituição, a famosa Constituição de 1934, né? E eu diria, né, como alguém que gosta de estudar a política e até gosta de falar sobre o Getúlio também, eu acho essa Constituição um marco na história do nosso país, porque, na minha opinião, ela não torna Getúlio um herói, não torna Getúlio um herói, mas ela é um marco porque ela realmente traz mudanças fortes, né, necessárias para a nossa nação. E quais teriam sido, por exemplo, essas mudanças? Então, a Constituição de 34, ela traz o voto secreto. Pela primeira vez, vamos ter o voto secreto no Brasil. Até então, era voto aberto. E era o voto aberto que permitia que os coronéis obrigassem seus trabalhadores a votar em seus candidatos, e se não votassem, perdiam emprego ou até morriam, né? Então, o voto secreto foi estabelecido em 34, na Constituição. Nós vamos ter também, finalmente, o voto feminino. A mulher, né, as mulheres do Brasil começam a votar, ou têm permissão para votar, a partir da Constituição de 1934, né? Outra mudança também, talvez assim, a mais forte, são os direitos trabalhistas. Nessa Constituição, Getúlio criou o Ministério do Trabalho, coisa que não existia, né? Até hoje temos o Ministério do Trabalho. O Bolsonaro fechou, quando ele tomou posse em 2002, 2022, né? 2022, mas ela foi criada, ela já foi reaberta novamente no governo Lula, mas ela foi inicialmente criada na Constituição de 1934, com o Getúlio Vargas. Então, pela primeira vez na história do nosso país, a classe trabalhadora vai poder falar em direitos a partir dessa Constituição. Direito a férias, férias remuneradas, horas extras remuneradas, 8 horas de serviço, FGTS, essas questões. Então, coisa que não existiam. Então, é um marco. Isso é muito positivo. Embora hoje em dia se fale em ser elitista com uma certa ojeriza, né? Com uma certa repulsa, ah, meu Deus, sou elitista. Mas não deixa de ser direitos trabalhistas, né? Porque se não tivesse esses direitos, a classe trabalhadora aí vai ser ainda muito mais explorada pelos empregadores que, de um modo geral, buscam apenas o lucro e não o bem-estar dos seus empregados, dos seus funcionários. Então, essa é a Constituição de 34. E eu lembro que quando eu trabalho esse tema com os alunos, aí eles perguntam assim:
Ô, professor, mas aí me diga uma coisa. Então, nessa Constituição de 34, como é que ficou a situação do Getúlio? Ele estabeleceu novas eleições, ele ficou no poder, ele saiu, como é que ficou? Veja, Getúlio não é bobo, né? Ele parece que ele gostou do poder. Então, ele estabeleceu que, no caso, estabeleceu nessa Constituição, que em 34 teria eleições e essa eleição não seria direta, seria indireta. E para quem não lembra o termo aí, eleições diretas é quando o povo vai às urnas e escolhe o governante. Eleições indiretas é quando os próprios parlamentares, deputados, senadores, escolhem entre si ali. Eles fazem um acordo e escolhem o governante. Então, assim, pela Constituição, a eleição de 34 seria a primeira eleição constitucional do período Vargas, seria escolhido pelos senadores. Quem vocês acham que os deputados e senadores iriam escolher nesse período? O próprio Vargas, o próprio Vargas. Então ele continuou na presidência, ele já estava desde 1930, em 34 ele continuou porque a Assembleia Constituinte indiretamente o elegeu para continuar presidente do Brasil e ele deveria continuar até 38. A Constituição previa que o presidente teria um mandato de 4 anos, então ele deveria permanecer até 1938. Esse, o que a lei dizia. Entre 34 e 38, muita coisa aconteceu. Surgiram partidos políticos, surgiram sindicatos no Brasil. Inclusive, dois partidos são emblemáticos. Não podemos deixar de falar sobre ele. O Partido Integralista, foi um partido liderado por Plínio Salgado. Esse partido tinha tendências fascistas. Eu acho que vocês lembram da história mundial nesse período. Os fascismos surgiram no início, na década de 1930, né? Final da década de 1920 e iníciozinho ali de 1930. Então, o integralismo, que surgiu em 1935, ele tinha inspirações fascistas. E também surgiu nesse período um partido comunista, que era a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Prestes. Eu acho muito importante a gente ter esse cuidado para não confundir esses sobrenomes. Carlos Prestes e Júlio Prestes. Júlio Prestes foi aquele que se candidatou em 1930, foi eleito, mas foi deposto porque a eleição foi considerada fraudulenta. Carlos Prestes é um ex-militar, também comunista, que liderou o partido Aliança Nacional Libertadora, que era um partido comunista. Diga-se de passagem, esse governo, esse partido comunista, o de Prestes, foi altamente reprimido por Vargas, altamente reprimido. Inclusive, eu indico para vocês um filme chamado Olga. É um filme nacional, já foi transmitido pela Rede Globo, não sei se está no streaming, mas é um filme já bastante popularizado. E ele vai trabalhar exatamente esse recorte, 1934 a 1937. E nesse recorte, o foco é mostrar a repressão que Getúlio realizou sobre os partidos de oposição, tanto os integralistas, que são os fascistas, ou de inspiração fascista, quanto principalmente o Partido Comunista, liderado por Carlos Prestes. E a Olga é uma judia que veio ao Brasil em missão pela União Soviética para apoiar Carlos Prestes numa revolta contra Getúlio, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Então, nessa tentativa de derrubar o governo de Getúlio, Getúlio foi mais estratégico, também o seu departamento de inteligência conseguiu descobrir que havia pessoas infiltradas no governo, que havia um, uma trama se desenhando contra ele, então ele conseguiu capturar grande parte dessas pessoas. Muitas foram mortas, outras foram
deportadas. A Olga, inclusive, foi deportada grávida para a Alemanha. É um filme muito bonito, muito rico em informações. Eu recomendo demais. Tá? Mas aí, o grande marco desse governo, de 34 a 38, vai ser a repressão de Getúlio aos partidos de oposição e também o surgimento dos sindicatos, né? Bom, bom, Getúlio deveria sair do poder em 1938 pela Constituição. Mas aí eu disse que a era Vargas iria até 45, né? Então, se a era Vargas vai até 45, o que aconteceu para que Getúlio permanecesse no poder? Em 37, um ano antes de ter uma eleição, né, de, pelo previsto ter uma eleição, foi descoberta. É uma história muito complicada até hoje. Existem muitas teorias conspiratórias, muitas hipóteses em relação a essa ideia. É, os integralistas escreveram uma carta fictícia, imaginando como seria a invasão comunista no Brasil e como os integralistas reagiriam a essa invasão. E por essa carta fictícia, o autor seria Cohen, um nome fictício para o suposto autor dessa carta. Só que essa carta vazou e chegou a, a, ia dizer Hitler, chegou a Getúlio, né? Chegou a Getúlio. Então, Getúlio mobilizou todas as suas forças, seus departamentos e, claro, mesmo sabendo que essa carta era fictícia, ele usou essa carta como uma desculpa para dar um golpe de Estado em 1937. E um ano antes de ocorrer eleições, né, eleições constitucionais, ele resolveu dar um golpe de Estado. Seus homens, né, por assim dizer, seus secretários, foram a vários estados do país conseguir apoio de seus interventores, da população também, das oligarquias que por acaso ainda existiam, da burguesia que estava surgindo. E por meio desses apoios foi declarada a instauração de uma ditadura no Brasil a partir do ano de 1937. E essa ditadura ficou conhecida como a ditadura do Estado Novo. E ela durou até 1945. Eu chamo a atenção para o nome dessa ditadura. Estado Novo. Estado Novo. É, a gente sabe, né, nós que trabalhamos com história, a gente tem muito cuidado e presta muita atenção nos termos que os políticos utilizam em seus temas, em suas campanhas. E esses termos, eles trazem um significado muito mais amplo do que o que aquela palavra em si produz, né? Então, ao dizer que aquele período ditatorial instaurado em 37 seria o Estado Novo, seria uma forma getulista de dizer para o povo que finalmente a República Velha, ou a República do Café com Leite, ou a República dos Coronéis, né, ou a República do Clientelismo, ficou para trás. Dizer, ó, aquilo ali não existe mais. Eu pus fim às oligarquias, eu tirei o poder dos fazendeiros, quem está no comando agora sou eu. Então, essa ditadura, com esse nome, Estado Novo, era uma forma de consolidar simbolicamente e às vezes de uma forma bastante cruel também, que agora o governo realmente era novo, né? As oligarquias ficaram para trás. E, de fato, muita coisa nova marcou o Estado Novo, né? Estamos falando de uma ditadura e, como tal, os partidos políticos foram fechados, né? O poder político ficou unipartidário, portanto, só um partido.
O Congresso foi fechado novamente, assim como ele fechou em 1930, ele fechou novamente em 1937. Uma outra coisa muito importante que ele fez foi transformar todas as leis trabalhistas de 34 em CLT. Em 34, ele criou as leis trabalhistas. Ok, mas ele ainda não tinha reunido numa espécie de cartilha específica essas leis trabalhistas. As leis trabalhistas estavam dentro da Constituição, mas em 37 ele criou uma cartilha específica, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, finalmente ficou consolidado que a classe trabalhadora agora teria direitos. E aliado a isso, é o que eu acho mais marcante no governo de Getúlio, nesse período, é que ele criou um departamento chamado DIP, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Eu lembro que eu estava dando uma aula sobre Hitler há 2 semanas atrás, e eu contei as atrocidades de Hitler em relação aos judeus, aos negros, aos gays lá na Alemanha. E um aluno fez assim, né? Ele perguntou o seguinte: ô professor, o que é que faz o povo apoiar um governo desse? Né? O que é que faz o povo dar crédito a um governante tão atroz como Hitler? E eu disse, olha, a propaganda, né? A propaganda. Então foi o que Getúlio fez. Ele criou uma propaganda, um departamento que usava a mídia, rádio, jornais para colocar-se como o pai do povo, o pai da população. Então, aquela imagem que ele criava como o pai, aquele que cuidava das pessoas, fez com que as pessoas, principalmente as pobres, vissem em Getúlio, apesar das torturas que ele cometia, apesar da ditadura, apesar das repressões na rua, apesar de muita gente ser presa só porque estava andando na rua sem documento, apesar de muita gente ser presa só por apresentar ideias contrárias ao governo, mas como ele se colocava como o pai do povo e tinha estabelecido as leis trabalhistas, ele foi considerado é, um herói da nação naquele momento e teve o apoio da população, né? Eu estou vendo aqui que o tempo estourou, minha gente. Deixa eu encurtar bastante aqui. Enfim, Getúlio, esse período acontece as duas guerras, a Segunda Guerra Mundial. Getúlio, ora apoia a Alemanha com o nazismo, ora vai apoiar os Estados Unidos. Então Getúlio flertou nessas duas potências, Estados Unidos e Alemanha. E foi exatamente esse apoio a essas duas gigantes aí da Segunda Guerra Mundial que fez com que o seu governo ditatorial aqui perdesse forças, porque acreditava-se no seguinte: inicialmente Getúlio apoiou Hitler, depois ele começa a apoiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava sendo naquele momento apoiando as democracias. Então, como é que Getúlio coloca-se ao lado da democracia, mas internamente ele é uma ditadura? Então, isso está meio contraditório. Então, esses pensamentos foi minando o poder, a força de Getúlio, e até quem apoiava Getúlio no início de 30 colocou-se contra ele e contribuiu para que ele fosse deposto em 1945, dando fim ao Estado Novo, né? Então, aí foi um período de 15 anos. Se formos falar realmente sobre Getúlio, a gente vai precisar de uma semana, fazer um mini curso sobre Getúlio Vargas. E como o tempo estourou, eu acho que é isso aí.